Por isso nós já te pedimos, vem Espírito Santo sobre o Leandro, batiza ele no Rio Amor, mergulha ele nas tuas águas mais profundas, Senhor, e lava, purifica e restaura esse teu filho muito amado, meu irmão. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, pelo ministério do Leandro, Senhor. E já te entregamos esse teu irmão, esse teu filho aqui agora, nos pés de Maria. As mãos de Maria possam agora conduzir esse momento e que ela passe à frente de toda dificuldade, de toda dureza de coração. Maria vai abrindo as portas e vai libertando os corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Bom, nosso Senhor Jesus Cristo pregava em parábolas. E eu gostaria de cantar uma parábola para a gente começar esse nosso mergulho na Palavra de Deus nesse nosso momento da tarde. Pode ser, gente? Pode ser uma parábola? Beleza. Está todo mundo, graças a Deus, aí bem alimentado, né? A gente já se conhece, minha irmã? Isso sim, né? Isso sim. Isso sim. Né? Memória aqui ainda está, não tem mais cabelo, a vista está indo embora, mas memória ainda faz alguma coisa. Bom, então, essa parábola só vale para quem se identificar com as seguintes peripécias. Quem já subiu o muro da casa dos outros aí, quando era pequeno? Para pegar pipa, para pegar goiaba. Ou então já pulou o muro da casa dos outros só porque o vizinho era muito chato mesmo. Não tinha nada para pegar dos outros. Só para dizer assim, ó. Quem é que manda aqui agora, rapaz? Então tá. Essa parábola é sobre mim e sobre você. Um dia aconteceu um episódio na minha infância que anos depois eu me recordaria e ouvi Deus falando comigo sobre como Ele sempre fala, através das coisas simples do dia a dia. Eu vim andando para cá, olhava aquelas orquídeas bonitas, vocês acreditam que eu com esses olhos de Tandera, olhando, não vi aquele, eu não sei como é que a gente pode chamar, né? Não é canteira é na terra, mas esse caminho aqui, esse corredor cheio com essas, né? Com essas flores, né? Penduradas. Com essas flores penduradas ali, eu falei, gente, aqui é tão lindo, não para de ser lindo. Tipo, você olha para um lado, né, as orquídeas ali, aí foi quando ela, cadê minha irmãzinha, cadê? Ela ainda está lá, eu acho. Não, quando você foi tocar as orquídeas, que eu olhei as orquídeas. Né? Aí quando ela foi tocar as orquídeas, eu olhei as orquídeas e falei, como aqui é lindo. Eu falei, todo jardim com Jesus. Quando Jesus, ele leva o homem para caminhar no jardim na parábola, ele está chamando o homem à intimidade. A intimidade, né? É o lugar da beleza, é o lugar da tranquilidade, é o lugar aonde eu paro para caminhar com o meu Jesus e deixar Ele me falar, né? Deixar Ele me dar descanso. Estamos caminhando com Jesus no jardim, amém? Amém. Então, senti que Jesus estava me falando ali. Então, igualmente, um dia também de uma coisa simples do dia a dia, eu ouvi Jesus falar comigo, ouvi nosso Pai Celestial falar comigo. E a história foi mais ou menos assim. Mais veloz que um furacão, corria a criançada, e era uma multidão, atrás da pipa voada. Corre, corre, sai que é minha. Todo mundo assim gritava, pulando o muro de vizinho, atrás da pipa voada. É assim ou não é assim, gente? Certa vez já em cima do muro, quase indo pro outro lado, alguém me puxou de volta e eu caí todo ralado.
com uma mãe de vara na mão. Ô mãe, todo mundo foi, não briga comigo não. Todo mundo faz isso, mãe, não briga comigo não. Ela ficou mais brava ainda e, olhando brava pra mim, disse com uma voz tão forte que o mundo inteiro pôde ouvir. A minha, 1,5 metros. Mas quando ela falava, meu irmão, numa hora dessa, o mundo inteiro podia ouvir mesmo. Ela disse assim, ó: você não é todo mundo, você é meu filho. Você não é pipa voada, você é meu filho. Você não é todo mundo, você é meu filho, minha filha. Você não é pipa voada. Segue assim. E nas lutas de hoje em dia, sempre vem a tentação de ficar em cima do muro. Vem ou não vem, gente? Todo dia? Vem, não vem? Mas Deus Pai me fala então: você não é todo mundo, você é meu filho. Você não é pipa voada, você é meu filho. Olha para esse narizinho sutil, lindo e arrebitado de tucano que está aí do seu lado. Olha para ele e canta, vai. Você não é todo mundo, você é meu filho. Você não é pipa voada, você é meu filho. Bate no seu peito, canta para você mesmo, vai. Pai, eu não sou todo mundo, eu sou seu filho. Pai, não sou pipa voada, Eu sou sua filha. seu filho. Obrigado. Essa é a maior graça. Peraí que eu não estou lendo. Deixa isso aqui que eu não estou acostumado a isso ainda não. Esse negócio é recente. Agora sim estou enxergando tudo. Bom, não é mole não, né? Meus irmãos, esse é o nosso nome. Essa é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. Amém? Amém. Amém. Porém, nós temos essa consciência a partir de um encontro com o Filho de Deus. Nós refletimos agora, cedo, né, sobre crer e confessar que Jesus é o Senhor. Confessar com a boca que Jesus é o Senhor, que ressuscitou dos mortos, e crer de coração. Esse é o caminho da salvação. Claro que em São Paulo não está falando ali, ignorando ou rejeitando o caminho da vida sacramental, porque o próprio São Paulo viveu da Eucaristia, e nós vivemos num contexto onde muitos interpretam Jesus de muitas formas, mas Jesus mesmo é um só. Jesus foi claro e objetivo em tudo que fez, amém? Amém. E na maneira que se revelou. Se muitos o interpretam de tantas formas e querem nos seduzir com vários Jesus,
Jesus, não sei como é que fica nesse plural, desculpa a minha criatividade falhar. Com vários tipos de Jesus que o mundo cria por aí, em nome do próprio Jesus, mas outros que não são Jesus, isso não tem nada a ver com Jesus. Jesus foi claro e objetivo. E é claro que nós recebemos a fé de Cristo por meio dos apóstolos, em quem, em Pedro, o próprio Jesus instituiu a sua igreja. E é claro que Paulo está falando de Jesus, em aceitar, em crer em Jesus, no contexto de vida sacramental. Paulo era sacerdote, Paulo também foi ordenado pela igreja, né? Paulo vivia em comunhão com a igreja, então todos eles viviam da fração do pão, todos eles viviam da Santa Eucaristia, todos eles se confessavam. Então Paulo está falando do Cristo total, porque podemos ter Cristo, né? Existem muitos bons irmãos de fé, né? Nossos irmãos evangélicos, existem muitas igrejas, né? Que fazem o possível para permanecer fiéis segundo a palavra de nosso Jesus Cristo, até onde eles conhecem. Mas o Cristo total nós temos aqui no altar. Neste altar nós temos a graça do Santíssimo Sacramento. O Cristo que se deu na última ceia é um Deus eterno e ele não pode ser vencido pelo tempo. Que Deus é esse que 2000 anos atrás ele agiu de uma forma, passa 2000 anos, o tempo limita o seu poder. O tempo acaba limitando a sua ação sobre a sua história. Um Deus que há 2000 anos alcançou os 12 numa mesa de uma forma, ofertando como lindo ali está a sua própria vida. E para nós isso é só um símbolo, um simbolismo, um ritualismo. Que sentido faria? Que Deus é esse que vence a morte e que o tempo pode vencê-lo, de modo que ele não possa se doar da mesma forma que se doou há 2000 anos atrás. Não, ele é o Deus eterno, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo, Filho de Deus. Céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. Não passará. Não passará. Então, meus irmãos, o mesmo Cristo está aqui. Quando Jesus se entrega na eterna ceia, porque só existe uma missa, a mesma que Jesus celebrou na Quinta-feira Santa, antes da sua paixão. E aí Jesus vai viver uma dinâmica que é nos deixar os sacramentos, os sinais visíveis. Sinal parece uma coisa que aponta para algo, mas não é. Mas a doutrina da igreja nos ensina que quando a igreja fala de sinal, essa palavra sinal ela ganha um novo sentido literal. Ela ganha se assim eu posso dizer, me perdoe se eu errar, mas a semântica se enriquece ainda mais nessa palavra sinal. Ela não é simplesmente algo que, vamos dizer, aponta para algo, mas não é a coisa. Não. Quando a igreja vem nos falar de sinal visível e eficaz da graça de Deus, é assim que a igreja fala sobre sacramento, ela está dizendo o quê? Que é presença real. Sinal é presença real. Assim são, não é, os sacramentos. Jesus deu aos discípulos o sacramento deles da ordem de serem sacerdotes e também o sacramento, e todos os sacramentos, o sacramento do batismo, não é? O poder de, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ministrarem sobre nós o batismo. Quem é batizado aqui? Então no batismo recebemos o dom de sermos filhos de Deus. E a partir daí os 3 primeiros sacramentos. Vamos citar os outros, mas nos ater a esses 3 primeiros. Nos deu o sacramento do batismo. O sacramento que vem depois é o sacramento da reconciliação. E alguns se perguntam, será que meu batismo foi válido? Eu era uma criança? Existem outras doutrinas cristãs que pregam que o batismo de criança não é válido. Será? Será que a igreja está mesmo certa? Bom,
Irmãos, imagina você que não nasceu, ter que pedir para nascer. Como é que você ia dar o jeito de nascer? Que pergunta maluca, né? Que depois do almoço ainda, né? No dia do jogo do Mengão, uma dessa? Caraca, quem é vascaíno tem até mais trabalho para... Desculpa. Acabou o problema. Tricolor. Menos mal, né? Então, gente, imagina que você tivesse que pedir os seus pais para você nascer. Isso tem sentido? Nenhum. A gente recebeu a vida como um presente, como um dom, como um presente. Então, do mesmo jeito que a gente recebe a vida biológica como um presente, porque não tem como os pais perguntarem ao filho: filho, você quer existir? Você que está aí na eternidade com Deus aí no mistério, você quer vir a existir? Não. A vida nos foi dada e pronto. E seja a maneira como a gente foi concebido, seja ela qual for, a sua vida é um dom e é bendita, amém? Nós rezamos por isso hoje de manhã e falamos sobre isso. Não existe concepção maldita. Não existe. Existe tantas formas, até mesmo de uma forma violenta e dura, mas a vida que ali é gerada é santa e bendita. A vida gerada ali, ela independe de como o ato aconteceu. Vontade ou não vontade, aquela vida ali, ela sempre foi sonhada por Deus. Amém? Amém. Então, voltando aonde estávamos, o sacramento do batismo, recebemos ele, não é? Assim como nós recebemos o dom da vida. A família dá à criança, isso é lindo demais, esse discernimento da igreja. A família dá à criança a vida da graça de Deus, dizendo assim: olha, você respira, você come, você bebe, você mama no peito da mamãe, mas o que nós temos para dar para você é o que nós comemos agora no almoço, uma vida natural. E você, assim como nós, tem fome de uma vida sobrenatural. Você não nasceu para ser uma criatura, você nasceu para ser filho de Deus. Portanto, o que nós temos para te dar de melhor, além dessa vida biológica que te foi dada através de nós, é agora a fé que nós recebemos, que é a razão da nossa vida. Nós te levamos à casa do Senhor e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora você é filho de Deus. Olha que coisa mais linda. É a sua família reconhecendo que a vida material não lhe basta. E você nasceu para a graça de Deus, não é quando você tiver 12 ou sei lá quantos anos. É desde que você existe no ventre da tua mãe. E um dia ali você recebe o batismo. O fato de você aceitar pela sua própria boca, como diz a palavra em Romanos que nós lemos hoje, confessar pela tua própria boca, se confirma em outro sacramento, que vai ser o sacramento do Crisma, o sacramento da confirmação, aonde você vai chegar diante do bispo, diante de toda a igreja. Não é? Diante do bispo você já está diante da igreja, não é? Mas diante de todo o povo que é testemunha, né? E ali você vai dizer: eu aceito, eu creio, aquilo que os meus pais me deram quando eu era lá bebezinho, eu estou aqui agora pessoalmente para dizer: glória a Deus que eles me deram. Esse é o Deus vivo, esse é o Deus que criou o céu e a terra, esse é o Deus que me criou e que me salvou em seu Filho. Eu aceito a fé que os meus pais me deram. Essa é a fé da igreja. A fé da igreja é linda. Não é, meus irmãos, uma pregação proselitista, é uma pregação realista. Essa é a nossa identidade. Bom, quando em Mateus 16, Pedro, ele vai saber da sua identidade quando ele conhece a Jesus. Nós estamos com pouco tempo. Eu vou só citar a passagem e dar prioridade à passagem que é tema dessa pregação, mas como nós vamos rezar com ela, vamos pegar ela mais para o final. Então, o que acontece? Em Mateus 16, Jesus chega para os discípulos, pegando a eles, acho que numa hora bem tranquila, quem sabe depois do almoço, e pergunta assim: vem cá, no dizer do povo,
na turma por aí, quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? Se você quiser deixar marcado, se você quiser pegar no celular, vale a pena, porque essa passagem é profundíssima. Eu acho que é uma das passagens mais marcantes da caminhada de todos nós. Ela é chave de leitura para... Acho que assim, tudo no Evangelho é chave de leitura para todo o Evangelho. Mas eu acho que essa aqui é uma das chaves, né? Com certeza é um daqueles momentos áureos, né? Da revelação. Então, aqui em Mateus 16, o Senhor vai perguntar assim aos discípulos: quem dizem, logo no início, profissão de fé, primado de Pedro. Chegando Jesus, eu tô com uma outra tradução aqui, aí vocês me perdoem. A Bíblia de Jerusalém. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Quem dizem por aí? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, e sim o Pai que está no céu. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Bom, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que bonito! O Espírito Santo que nós clamamos hoje é o mesmo Espírito que revelou no coração de Pedro que Jesus é o Filho de Deus. É o mesmo. Eu gostaria que você pensasse em alguém que você deseja profundamente que essa pessoa conheça que Jesus é o Filho de Deus. Um amigo, ou quem sabe você mesmo. Jesus entende o seu caminhar. Às vezes, uma dúvida sincera é o maior passo de fé que a gente pode dar num certo momento da nossa vida. Jesus quer a nossa sinceridade. Jesus sabe que para crermos existe um processo. Jesus entende o nosso processo. E eu gostaria que você apresentasse a Jesus agora. Apresentasse quem você gostaria hoje de pedir que o Espírito Santo revelasse, desse a graça de revelar que Jesus é o Senhor da vida dessa pessoa e também da sua vida. Diz comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu. Assim como peço também. Peço também. Para estas pessoas. Para estas pessoas. Diz o nome dessas pessoas para Jesus. César, Márcio, eu, Senhor. Eu te peço, Senhor. Eu te peço, Senhor. Assim como Pedro te reconheceu como o Senhor é, eu também quero te reconhecer. Amém. Quando Pedro encontra Jesus, ele encontra a sua própria identidade. Como nós cantamos na parábolazinha do início: você não é todo mundo, você é meu filho. Por que eu sou filho de Deus? Porque Deus me revelou que eu sou filho dele por meio do seu filho. Nós rezamos no início: se creres que Jesus é o Senhor que ressuscitou de dentre os mortos. Muitos falam de Jesus, em nome de Jesus, mas ao final de contas, quem é Jesus? E por que será que a gente vê em algumas coisas da dramaturgia aqueles que não creem em Jesus fazendo muitas vezes um esforço para que se entenda que Jesus é simplesmente um homem
cheio de talento, cheio de retórica, de oratória, cheio de uma alta filosofia, de um modo muito simples? Por que muitos se esforçam para que pensemos que Jesus foi só um homem muito bem articulado que passou pela história? Por quê? Um profeta, um político, um espírito de luz, Por quê? Porque, meus irmãos, se Jesus é Deus, eu não sou mais meu Deus. E o fruto da cultura dos homens, o Deus que nasceu das culturas dos homens, também não é mais Deus. Se Jesus não é Deus, eu sou meu Deus. Em qualquer cultura se tem um Deus. Não é difícil a gente ouvir hoje em dia dizerem para nós: você tem que respeitar a religião dos outros, não é verdade? Você tem que respeitar o outro crer. E é claro, se tem uma guerra que entristece a Deus, é a falta de caridade pela questão religiosa. Não saber respeitar o processo do outro. O irmão, a pessoa que crê em Cristo, e muitas vezes não sabe ser caridosa com o outro que ainda não crê, ela é como aquele irmão mais velho que não sabe ter paciência, vendo o irmão mais novo receber um pouquinho mais de atenção, sabe? Ele não sabe perceber o óbvio, que ele precisa ter paciência. A verdade sempre com caridade. Mas eu me lembro que quando eu era bem mais novinho, ainda não tinha nem um bigodinho, era muito ensinado para mim na igreja a não, muitas vezes, maltratar o outro em nome de Deus. Por exemplo, o outro não crê. Então, muitas vezes eu tento humilhar aquela pessoa, eu tento muitas vezes colocar aquela pessoa em maus lençóis, até que ela se sinta pressionada de qualquer jeito, ela se sinta assim, forçada a pensar como eu penso, a caminhar como o meu caminho, né? Só que, por outro lado, hoje em dia a gente vê muito que muitos têm medo de viver a sua identidade de cristão com medo de ofender o outro. Não é mais um medo de respeitar o outro em nome de Deus, mas muitas vezes hoje em dia se vive o desrespeito a Deus em nome do respeito ao outro. Eu me embolei ou eu falei claro que eu falei? Falei claro? E qual é a justa medida? Eu tenho direito, até que ponto eu desrespeito alguém oferecendo Jesus a essa pessoa? Olha, gente, a pessoa fala assim, eu acho que para ser chato, não precisa ser cristão, sabe? Eu acho que ser cristão, ser chato, ser ateu, ser chato, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Tem pessoa que não acredita em Deus, é ateu, tem a maior educação do mundo para saber conversar sobre o ateísmo dela. Tem gente que é cristã, tem a maior educação do mundo para saber se é chegar no outro e falar de Jesus. Tem gente que é ateu e é chato demais, quer ficar toda hora falando disso e incutindo isso na cabeça dos outros. E tem gente que é cristão e é a mesma coisa. Chatice e a realidade de fé da pessoa não tem nada a ver com aquilo que a pessoa crê em si. Tem a ver, acho que, com um pouco de jogo de cintura que a própria pessoa talvez tenha ou não tenha. Mas o que nós queremos refletir nesse momento agora é o medo que muitos de nós temos de fazer o seguinte, não é? Nós respeitamos o direito que o outro tem de crer, não é? Nós respeitamos o processo dele, mas agora o cuidado de muitas vezes eu achar que tudo é igual, que tudo tem o mesmo valor. Eu achar que não existe uma verdade absoluta, já que vários têm o direito de crer naquilo que quer. Ou então, só porque existem várias culturas do mundo e cada uma crê diferente, e alguns se perguntam, ora, Deus não pode estar tão preocupado que eu creia no Deus único, já que existem várias culturas do mundo. E será que esse povo todo vai para o inferno porque não acredita em Deus, porque não conhece a Deus? Lá em tal país existem tantos milhões de pessoas que não conhecem a Cristo ainda.
Será que Deus está preocupado, não é, dessas pessoas crerem ou não crerem, conhecerem ou não conhecerem? Meus irmãos, a dinâmica de Deus é a seguinte: Ele sempre fez assim. Ele escolhe um povo e começa a se revelar a esse povo. E a partir desse povo, ele escolhe um homem dentro de um povo, como escolheu Abraão, e começa a se revelar através de Abraão. Depois, a partir daquele povo, o povo de Abraão, que vai receber o nome do filho do neto de Abraão, né? Que vem ser Jacó, que vai se tornar Israel. E aí vai ser conhecido o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, filho de Abraão, e o Deus de Jacó, que é Israel, o Deus de Israel, não é? O povo eleito. Deus, ele é assim, ele tem um amor de eleição mesmo. Ele escolhe um para ser a primícia da revelação do outro. Pedro é papa, mas Pedro, dentro dos discípulos, dentre os apóstolos, não foi ele que conheceu primeiro a Cristo. O primeiro a conhecer a Cristo, dos 12, foi André. E quando André conhece Jesus, ele vem e diz: encontramos o Cristo. Por isso que tem, né, como nome de Escola Santo André, um projeto de formação maravilhoso, qual é tão importante também na minha vida, pelo visto de vocês, né? Quem puder, conheça, as irmãs ali conhecem. Escola Santo André, maravilhoso. Nosso tempo já se vai, e aonde gostaria de chegar falando disso? É que não podemos perder de vista, irmãos, que Deus alcança primeiro um dentro de um povo, para através desse um alcançar todo o povo. Assim também Deus te alcançou e te alcança hoje. Ele te levanta hoje, assim como Abraão levantou Abraão como primícia, sabe? Enquanto muitos não sabiam quem era Deus, Deus já estava se manifestando na vida de Abraão, para que através dele, todos aqueles ao seu redor vissem pela abertura de coração dele, a glória de Deus. Hoje Deus também te levanta, para que através de você, a glória dele seja vista. Amém? Amém. A palavra nossa está aqui no Salmo 90. Você não precisa pegar, mas só anotar. É o Salmo 90, versículo 15, a parte última, C. Hei de livrá-lo e te cobrirei de glória. O maior livramento que Deus te dá, qual será? Que Deus quer te dar? Quem aqui já recebeu o livramento de Deus? Levanta a mão. Já foi livre de alguma situação? Não é? Esses dias eu não queria ir ao médico, estava me sentindo mal. Aí minha família insistiu. Deus me deu o livramento através da minha família. Cheguei lá, minha pressão estava 24/16. Caraca. Fiquei 3 dias no hospital, eu não estava sentindo nada, a não ser uma dorzinha na barriga. Com um tempo de 1 hora que eu cheguei no médico, a dor era insuportável. Eu tive que receber morfina, etc. E por um triz, Deus me livrou através da minha família. Assim, Deus mais uma vez prolongou a minha vida. Eu já vi na estrada a morte de perto muitas vezes. Ando muito na estrada, essa coisa de cantar e etc, de ministrar. Bom, não sei você quantas vezes você pode dizer: Deus prolongou a minha vida hoje mais uma vez, por tantos motivos, né? Mas o que eu queria te dizer é que o maior livramento que Deus quer nos dar é o livramento da morte eterna. Amém? Amém. Porque Jesus falou bem claro. E a maior glória que Ele quer manifestar sobre nós é a glória da nossa conversão. É bonito a gente ver o irmão repousar. É bonito a gente ver uma pessoa ser curada de uma enfermidade. É uma graça muito grande. Mas todos os santos dizem uma coisa em comum. O maior milagre que a gente tem que querer ver é o milagre da conversão do coração. Porque é o milagre de onde a gente sai do estado de morte pelo pecado, pela desobediência a Deus, e passa pelo estado de graça, para o estado de estar vivo na graça de Deus. Nós temos a nossa vida biológica, né? Mas a nossa vida, na nossa alma, nós só temos vida na nossa alma
quando nós estamos em comunhão com o Senhor. E nós vemos bem no nosso próprio ser, que nós temos uma sede que parece que nem todo o dinheiro do mundo, nem toda a riqueza do mundo, nem todo o prazer do mundo pode preencher. A gente olha para o lado, respira fundo. Olha o ar que você está respirando agora. Não vem de você mesmo. A água que a gente bebeu, a matéria-prima de tudo que nós estamos usando, tudo nós recebemos por misericórdia de Deus, amém? Amém. Embora a gente trabalhe, embora a gente faça, aconteça, tudo é pela permissão de Deus que faz chover sobre os que o conhecem e sobre os que não conhecem. E Deus conta com aqueles que o conhecem para milhões e bilhões de pessoas ainda no mundo que não o conhecem. Não é arrogância, não é arrogância, não é arrogância você crer num Deus único. Alô? Não deixe que o mundo te engane com isso. É convicção. Amém? Amém. Amém. Quem experimentou sabe que ele é. Por isso, se ainda há dúvida, eu não sei qual é o seu processo hoje com Jesus, mas eu te digo, sobre a minha vida, ninguém como ele. Ninguém como ele. Não é um entre tantos. Muitos vão dizer, ele é um espírito de luz. Ele foi um grande político. Ele foi um grande profeta. A gente escuta muitas pessoas que não são cristãs recitando a palavra de Deus, mas não querendo ouvir a Jesus como ele mesmo se revelou. É muito fácil ouvir Jesus da boca do camarada lá, do Allan Kardec. É muito fácil ouvir Jesus interpretado lá pela cabeça lá do tal do Dan Brown, na alegoria dele. É muito fácil ouvir Jesus, eu não sei se foi o Dalai Lama, para não cometer errado, não vou falar quem foi, né? Eu não sei se foi o Gandhi, acho que foi o Gandhi. Eu acho, se eu estiver errado, perdoe. Ouvi da boca dele que disse: se os cristãos amassem mesmo a Jesus, como eles dizem que amam, e se eles crescem em Jesus, que Jesus é quem eles dizem que é, e vivessem assim, eu me tornaria cristão. Olha, quando ele estivesse referindo sobre mim, que sou miserável, sem vergonha, que tem que se converter, talvez o Gandhi está certo. Mas ele esqueceu de olhar para as verdadeiras testemunhas de Jesus, os santos, aqueles que deram a vida por Jesus inteiramente, aqueles pecadores como nós, mas que realmente deixaram que Jesus fizesse a obra. É fácil falar de Jesus olhando para Judas que o traiu, mas muitos querem ignorar os outros 11 que morreram por ele e aquilo que Deus fez através dele na história. Vamos ficar de pé para a gente poder concluir? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus não disse: eu sou um caminho. Quando Jesus era crucificado na cruz, ele falou assim: ei, parem, por favor. Eu não sou bem esse Salvador que estou dizendo, não. Esse povo inventou isso. Esse pessoal aí dessas comunidades primitivas, sem internet, sem energia elétrica, que até pouco atrás pensavam que o trovão era um Deus, que o sol era um Deus, que a chuva era um Deus. Esse povo aí que inventou isso. Jesus não disse isso. Jesus só deixou duas opções para nós. Ou cremos que Jesus é um doido, que pregava que era Deus, ou cremos que ele é quem ele disse que é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me vê, vê o Pai. Eu sou o Filho do Deus vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Então, meu irmão, é a hora da nossa resposta. Jesus também vem te perguntar: quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem, talvez ao seu redor, na sua família, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo.
você está doido, que você vai demais à igreja, que você está ficando pirado esse negócio de seguir Jesus. Uns dizem lá na tua universidade, lá no teu trabalho, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo. Mas Jesus vem dizer para você, igual perguntou aos discípulos, e vós? Você que está andando comigo, você que já me ouviu, você que já me experimentou, e vós? Quem dizeis que eu sou? Será que hoje nós podemos responder para ele como Pedro? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo? Porque Jesus disse que quem deu essa graça a Pedro foi o Espírito Santo, de reconhecer que Jesus é o Senhor. Mas Pedro recebeu essa graça mediante a ter ouvido a voz do próprio Deus. São Paulo vai dizer que a fé vem por ouvir a pregação do Evangelho. Se você quer que o teu pai, tua mãe, teu irmão de casa, teu filho, se você quer que essa pessoa tenha fé, testemunhe a palavra de Deus, porque a melhor Bíblia que essa pessoa que não conhece a Jesus tem para ler, ao lado dela, sabe o que é? Sabe qual é? É o nosso exemplo, o nosso testemunho de vida. É muito frustrante para alguém que não conhece a Deus, ver alguém que diz que conhece e adora o próprio Jesus e que o recebe na Eucaristia, ver o comportamento dessa pessoa que recebe Jesus completamente diferente daquilo que Jesus é. É muito triste. Isso afasta as pessoas de Jesus. Jesus chegou a dizer, se alguém escandalizar um desses pequeninos, aqueles que ainda não conhecem Jesus, era melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse no mar. Um testemunho de vida. Será que é possível ver Jesus em mim, aonde eu ando? Então ali, Jesus vai dizer a Pedro, tu és Pedro. Ele era chamado por Simão, irmãos. Simão quer dizer cana rachada, quebradiça, inconstante. Mas Isaías vai dizer, ele não quebra o caniço rachado. Uma vara, sabe? Imagina uma vara onde alguém se apoia. Um cajado quebrado. Ele não quebra, ele não joga fora, ele reemenda. Ele não apaga a chama que ainda fumega. Uma chama fumegante é aquela brasinha pequena que até uma criança vai com o pezinho assim, ó, tchum, apaga. Ele não apaga essa chamazinha pequena que muitas vezes está a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa coragem de sonhar. Ele reacende e transforma num braseiro. Põe a mão sobre o seu coração e fala comigo. Ele não quebra. Ele não quebra. O Simão. O Simão. Simão quer dizer caniço rachado, cana rachada. Ele transforma Simão em Pedro e transforma Pedro em São Pedro. Sabe por quê? O mundo é assim. Nos conhece pelo nosso nome, mas nos chama pelo nosso pecado. Deus conhece todos os nossos pecados, mas nos chama pelo nome. Pelo nome. Porque Deus sabe que você não é aquilo que você errou um dia. Quando Jesus cura o leproso, quando Jesus cura o cego, quando Jesus cura o paralítico, Jesus está dizendo, você está com essa paralisia, você está com essa lepra, você está com essa cegueira, mas você não é essa paralisia, você não é essa lepra, você não é essa cegueira. Você é aquele que desde antes da fundação do mundo, eu sonhei, eu amei. Eu te livro de todo mal e te cubro de glória. Essa é a palavra final do nosso dia de hoje. Inclina a tua cabeça por um instante. Vamos deixar, eu sei que o tempo já se vai estourado, mas nesses 30 segundos, vamos deixar essa palavra cair no nosso coração. Jesus, eu te peço a cada um aqui, Senhor. Tudo aqui é teu, tudo é para a tua glória, tudo é para que o seu nome seja exaltado, Senhor. Nós não estamos diante de uma estrutura e de uma instituição chamada Igreja Católica. Você está dentro de um mistério do coração de Deus. Essa igreja é um mistério. Nela tem homem, onde tem homem tem falha, onde tem homem tem pecadores. Mas o Deus que está aqui é santo. E Ele tem reunido os seus santos para dar bom testemunho. Quer conhecer a igreja? Busque o testemunho dos santos, irmãos. Busque conhecer a história da Beata Helena Guerra. No mundo da história, quando a gente se forma numa profissão, a gente busca logo as referências da profissão que nós estamos estudando, né? Os grandes expoentes,
os descobridores, os desbravadores, né? Aqueles que lá no princípio e também na atualidade desenvolveram e desenvolvem com maestria aquilo que estamos buscando conhecer. Será que nós estamos buscando conhecer os heróis da fé? Busque conhecer a história de São Felipe Neri e veja Jesus ali. Busque conhecer a história de São Padre Pio de Pietrelcina. Busque conhecer os milagres eucarísticos e os milagres da Eucaristia pelo mundo. E veja a identidade real da sua igreja, diferente daquilo que a mídia fala. Sabe por quê, irmão? Tem um mundo que grita para que a igreja não seja a mãe deles, assim como a nossa carne também grita. Porque o desejo do pecado nos leva a querer negar que Jesus é o Senhor. Por isso, nesse mundo, tantos tentam fugir do senhorio de Jesus e dizer que ele é simplesmente um homem qualquer, para que assim possa ser cada um seu próprio Deus. Mas hoje nós encontramos o Cristo, amém? Amém. Por isso queremos dizer, venha ser, Senhor. Venha ser, Senhor. Não só o Senhor da história, Não só o Senhor da história, mas o Senhor da minha história. mas o Senhor da minha história. Tu és o Cristo, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. o Filho do Deus vivo. E a minha identidade E a minha identidade é o que o Senhor diz que eu sou. é o que o Senhor diz que eu sou. O que o Senhor pensa de mim O que o Senhor pensa de mim é quem eu sou. é quem eu sou. É o teu sangue derramado É o teu sangue que derramado me diz quem eu sou. que me diz que eu sou. Mais uma vez, receba, meu irmão, minha irmã, o livramento de Deus sobre a tua vida. Pedimos a glória de Deus que brilhe sobre cada um. O Senhor nos prometeu, Salmo 90, versículo 15. A glória de Deus não vem sem a cruz. Não é masoquismo, mas é Deus quem vai dando sentido ao sofrimento da nossa vida. Não é o Deus do pare de sofrer. É o Deus que morreu numa cruz por nós. Que não nos fez para sofrer, mas que sabe que o sofrimento faz parte dessa vida, nos preparando com Ele para a vida eterna. E como Ele prometeu, Ele é o nosso remédio, a nossa força estará conosco até o fim. Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, como era agora no princípio, agora e sempre. Amém. Por fim dessa palavra, desculpa a correria, que o tempo corre muito, toda a programação correu hoje, né, em virtude do dia que é hoje, mas por fim não se esqueça, o principal livramento que Deus quer te dar é de que a gente perca o céu, perca a graça de viver uma vida em Jesus e uma vida eterna no céu com Jesus. Muitas ideologias tentam prometer a esse mundo igualdade, um mundo novo, só que só realizaram no mundo tanto o comunismo como o socialismo, quanto o nazismo, só realizaram em nome da mente revolucionária mais morte e o contrário de tudo aquilo que dizem prometer. Só existe uma promessa capaz de realizar a perfeita igualdade, é aquela que Jesus falou, lá no céu. Não haverá desigualdade, não haverá choro, não haverá morte, Nem ranger de dentes. busquemos para nós, claro, vamos ajudar a todos os mais necessitados desse mundo, mas busquemos dar Jesus para nós, para eles, para todos, porque a vida eterna nos espera pelo sangue de Jesus, que nos dá e nos oferece a sua salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.